Alô, meu povo, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Essa é a nosso sétimo episódio. Se você ainda não conhece o nosso podcast, está disponível tanto no Spotify como também no YouTube. O nosso canal se chama Ponta Agro. Procure por lá, siga para sempre ter notícias sobre os novos episódios. Nós publicamos episódios toda semana. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os desafios da implantação de tecnologias. Estamos com 2 convidados hoje que fazem parte do time de implantação e suporte da Ponta. Eu sou a Milena Zigart Marzocchi, estou aqui hoje como apresentadora ou apontadora desse podcast, que a gente tem o objetivo de compartilhar conhecimento, trazer novas experiências de quem vive a realidade do campo, de quem vive trabalhando com tecnologias para a pecuária. Então, deixa eu chamar o Marcelo Frota e o Gustavo Santos aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, Milena. Olá, Frota. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite da Milena e a confiança da Ponta por trazer a gente aqui para fazer um bate-papo aí. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Gustavo. Também queria agradecer aí pelo convite, né? De estar participando aqui desse podcast. E bora, né? Dividir esse conhecimento que a gente tem aí durante os anos aí que a gente trabalha aqui na Ponta. Com certeza. Então, iniciando as apresentações aqui, pessoal, o Gustavo e o Marcelo são zootecnistas, tá? O Gustavo é analista de implantação 2 e o Marcelo Frota é analista de implantação 3, já está aí no time da Ponta já tem um tempinho, né, Marcelo? E está trabalhando, os dois trabalham no setor de implantação e suporte. E aí, para a gente começar esse bate-papo, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouquinho se toda fazenda pode adotar uma tecnologia, seja ela para ser focada na gestão ou na produção. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Você quer começar, Frota? Pode começar você, que é um pouco mais velho da casa aí, pode falar você um pouco. Não, pode sim. Qualquer fazenda pode adotar, né? Só que a gente tem que ter alguns critérios, né? Tem que ter uma estrutura boa, né, para estar recebendo um sistema, né, ou um hardware, né, de sistema, o sistema em si, né, que é o software. Tem que ter um pessoal capacitado, né, que é o importante. E, né, tem que se dedicar, né, porque toda mudança que a gente tem hoje em dia, ela é muito difícil, né, ainda mais no meio rural aí que a gente convive hoje. Então, se você tiver um grupo de colaboradores que se dedique, eu acho que pode sim, toda fazenda pode ser, pode agregar, né, a tecnologia de hoje em dia. Concordo com o Marcelo. Eu acho que toda fazenda pode agregar, sim, uma tecnologia, mas tem um ponto que a gente deve ressaltar aqui. Nem toda fazenda deve se espelhar em outra fazenda. Existem peculiaridades. Então, às vezes, o que acontece em uma fazenda pode ser que na sua fazenda não venha acontecer. Então, a gente tem algumas peculiaridades que fazem acontecer ou não. Mas creio que sim, com uma boa capacitação, com um bom pessoal, com a mente aberta, né? Que hoje em dia a gente vê que na pecuária é um pouco mais difícil da gente adotar tecnologia. Se a gente tomar como base a agricultura, a gente tem a agricultura aí muito mais avançada na base de tecnologia do que a pecuária. Então, acho que todas as fazendas, sim, só tomando ponto das tecnologias que querem adotar e qual que é o objetivo, né, da fazenda. Certo. Então é bacana porque assim é um leque, né, aberto, qualquer uma pode adotar, vai depender aí de cada perfil, como vocês muito bem falaram. E o que é importante, né, Gustavo, é não achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Então, esse exemplo que você deu de às vezes fazendas vizinhas têm realidades diferentes, mas têm o mesmo negócio. Então tem que ter esses ajustes, como você falou, certo? Só para complementar, Milena, para quem me conhece sabe que eu falo, toda vez eu falo isso, toda fazenda ela não é igual, toda fazenda é diferente. Uhum. Por exemplo, faz 5 anos que eu trabalho na Ponta e toda fazenda que eu chego, ela trabalha diferente da outra. Tem vezes que a fazenda do mesmo grupo trabalha diferente, né? Sim.
Cada gerente tem um jeito de lidar com seus colaboradores e por aí vai. Um exemplo simples, tem fazenda que a gente vai implantar o sistema, e eles utilizam muito o contrato que a gente vincula dentro de um dos sistemas nossos, né, que é o TGC, por exemplo, e para fazer avaliação de desempenho dos animais de acordo com o fornecedor. Então, um exemplo, eu comprei um gado seu, né, e através desse contrato eu faço essa avaliação. Por quê? Porque no final, né, no financeiro, lá no relatório financeiro, eu vou ter lá que seus animais deu X de desempenho. Só que tem fazenda que já não utiliza. Para eles não querem se preocupar com isso. Eles cadastram lá um contrato só, né, com o nome da fazenda, coloca lá e tá bom demais. Então, toda fazenda ela é diferente. A gente não tem uma receita de bolo para implantar. Ou seja, a gente chega, estuda a fazenda primeiro, aí depois a gente começa a seguir os passos, né? Que toda vez é diferente, porque nenhuma fazenda é igual. Imagino que sejam vários desafios, né? Que cada fazenda realmente tem a sua realidade. E aí vocês comentaram um pouquinho da parte da estrutura, a parte da equipe, né, de colaboradores da fazenda, mas esses são os principais desafios que vocês veem, né, quando a fazenda realmente agrega tecnologia, qual que é o principal desafio dela? Eu acho que, no meu ponto de vista, o principal desafio, Milena, quando a fazenda vai adotar uma tecnologia e ela vai adotar, digamos assim, vem adotar um sistema e ela parte do princípio que ela não utiliza sistema ainda, demora um pouco até essa fazenda começar a engrenar, até começar a ver o resultado. Então, tem lá, a fazenda tá trabalhando ainda com Excel, o pessoal trabalha com caderneta e vai começar no TGC ou no outro sistema de gestão de confinamento, tem um impacto muito grande. Eles não conseguem, às vezes não conseguem assimilar o que tem que fazer no físico para fazer dentro do sistema. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é um impacto muito grande, a gente consegue ver resultado um pouco mais para frente, e vai decorrendo conforme o pessoal vai evoluindo. Então, conforme eles vão precisando um pouco mais de tecnologia, vai começando a utilizar um pouco mais o sistema e fazendo uma melhor gestão, eles vão se adequando a isso. Então, acho que é natural que tenha esse processo de adequação, adaptação, né, no começo, e cada projeto de implantação é né? Cada projeto de implantação é único, vamos falar assim, né? Eu acredito que quando vocês vão para o campo implantar as tecnologias, vocês pegam fazendas que já estão rodando, como o Gustavo comentou, com caderneta, com outra forma de gestão, seja Excel ou caderneta, mas tem projetos também que devem começar do zero, né? Que está sendo construído um confinamento, ou que está sendo iniciando um projeto de TIP, cria, recria, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, quando vocês vão para o campo, vocês têm todas essas dificuldades para encarar, né? E aí, quais que vocês elencariam, assim, que são as principais? Olha, eu acho que a principal, assim, eu acho que é o processo mesmo, que até o pessoal se acostumar com o processo que o sistema vai trazer, né, para dentro da fazenda, eu acho que isso é o principal. Mas é aquilo que eu disse anteriormente, né, se tiver dedicação, né, se o pessoal da fazenda, né, os gerentes, apoiar os colaboradores, né, dar essa abertura para eles ter, né, todo o Excel e entrar dentro do sistema e você ter que aprender o sistema basicamente em 2, 3 dias. Então, se a gente for pegar o sistema é muito complexo. Tem muitas telas, muitas peculiaridades que você antigamente não tinha junto com a caderneta ou com o Excel e você vai começar a ter agora. Então, eu vejo que é um pouco dificultoso para o pessoal pegar o sistema no começo e fazer tocar certinho mesmo. Então, por isso que precisa de um tempo de adaptação. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é isso, né? Só para complementar o Gustavo, menino, acho que a paciência seria o nome a se dar, né? Paciência, porque tem lugares que a gente chega, o cliente já quer chegar e implantar tudo.
Então, quem já quer implantar o TGC, já quer implantar automação, já quer implantar aplicativo de leitura de coxo. Só que quando a gente chega na fazenda dele, ele não tem controle de nenhum, não tem de nada. Ele não sabe nem quanto o boi dele comeu, nem quanto o boi dele saiu gerou de lucro no final do mês, né? Então, se a gente tiver paciência para implantar uma coisa de cada vez, a gente vai ter um processo muito bem feito dentro da fazenda, né? E no final quem ganha é literalmente a fazenda, né? Que você vai ter lá todos os seus custos, né? Que você teve com aquele animal, e assim você consegue fazer uma gestão muito melhor no final do ano, por exemplo, aí fechar uma safra e tá iniciando a seguinte, né? Cria-se bastante uma grande expectativa, né, de quando é feita uma implantação de sistema, que a gente chega para fazer a implantação, você vê que o pessoal quer que o sistema rode já de uma vez, que a hora que você chega e implante, rode e já quer ver o resultado já na hora ali. E a gente sabe que não é assim, que não é da noite para o dia que a gente vai conseguir ver os resultados que o sistema pode trazer para dentro da fazenda e para dentro da gestão do confinamento mesmo, né? Claro. Aí vamos só explicar para quem não conhece, pessoal, como que é esse processo de implantação, tá? Então, o cliente ele demonstra o interesse, né, de buscar uma tecnologia, adquire a tecnologia, né, conosco, e aí entra o time de implantação e suporte fazendo a instalação, a implantação da tecnologia. Vamos dar um exemplo aqui, se fosse uma automação de fabricação e de fornecimento. A automação ela é integrada com o TGC. Então, se o confinamento já tivesse o TGC funcionando, é só os meninos irem lá e instalarem a parte dos equipamentos da automação e parametrizar o sistema, certo, pessoal? Certo. E aí, se a fazenda ainda não tem o TGC, precisa instalar o TGC e, na sequência, a automação, que aí está muito ligado ao que os dois falaram. É um processo, primeiro precisa instalar um, depois precisa instalar o outro, e tem toda essa questão de treinamento da equipe, de mudança de rotina, e acho que os colaboradores da fazenda, alguns devem ver com bons olhos a tecnologia entrando, outros nem tanto, porque sabe que vai mexer, que vai mudar na rotina dele. Então, realmente, é um processo de paciência que envolve tanto treinamento quanto o uso mesmo, né? Porque vai aprendendo conforme vai usando. E também na parte da implantação, os meninos também são responsáveis pelo treinamento, né, da equipe na parte dos sistemas, né? Que realmente é ensinar como que usa, como que puxa um relatório, como que entra da entrada de animais, como que dá saída. E aí queria que vocês explicassem um pouquinho como que funciona essa parte. Bom, eu acho que quando a gente entra com automação dentro de uma fazenda, eu acho que é o segundo grande impacto que a gente tem. O primeiro é quando a gente inicia um sistema, que o pessoal, a fazenda sai do papel e vem para dentro do sistema. E o segundo grande impacto é quando a gente entra com a automação. Por quê? Por causa que no primeiro momento eles vão estar meio que estagnados. Depois de um certo tempo utilizando o sistema, eles estão um pouco estagnados. Então, vai fazer o lançamento de fornecimento, lançamento de leitura de coxo, baixa de estoque, tudo feito manual. Quando a gente entra com a automação, a gente não tem mais nada disso. Então, às vezes, pode ver com maus olhos alguns operadores. Vai falar assim, mas eu vou entrar com a automação agora, vai ser para prejudicar eu ou para pegar os meus erros? Não, a gente está aqui sempre para trabalhar junto e para facilitar. A gente sempre tenta passar isso para o pessoal, para os operadores que vão fazer a operação da automação. Por quê? Por causa que quando a gente é feito apenas o TGC sem automação, é eles que lançam lá manualmente o fornecimento em baixa de estoque. Então tem uma quantidade X que eles têm que lançar, eles vão lá, um previsto, eles pegam e vão ir lá e realiza o que realmente fez. Só que quando a gente entra com a automação, a gente inibe esse insert manual. Então, essa inserção de dados manual, a gente inibe. Então, é um outro choque de realidade que a gente tem quando a gente entra com a automação. E vai, da mesma forma, quando a gente entrou com o sistema do software, entra a automação, tem mais um baque, mais um impacto, e vai demandar um pouco de tempo até a gente conseguir ver os resultados que a automação consegue trazer para dentro da fazenda.
Eu acho que o cliente às vezes não está claro isso para ele, porque depois de implantado precisa rodar o sistema, precisa dar entrada de animais, precisa fazer uma fabricação, precisa fazer um fornecimento por um período para ele conseguir puxar um relatório, né, não de um trato só, ou só de uma entrada de animais, né, e sim de um volume maior de dados, né, que é isso que o software, né, e os sistemas vêm para colaborar nesse gerenciamento mais amplo, né, mais complexo. E uma coisa que a gente vê muito, né, como vocês falaram no começo, de maneira geral, a pecuária ela é um pouco mais resistente na adoção de tecnologias, diferente da agricultura, que já está até mais avançado que nós nesse sentido. Porém, a gente sabe que uma gestão de alta maturidade, uma gestão mais rebuscada, exige, né, a adoção das tecnologias, seja um software de gestão, seja um controle automatizado da fabricação. E então eu acredito, né, queria saber a visão de vocês, se realmente as fazendas estão buscando essa tecnologia, como que eles veem esse cenário hoje no mercado, principalmente a gente considerando custo alimentar muito alto, mesmo com a baixa da arroba agora, é, é um cenário negativo, né? Porque tem boi sendo abatido que vai custar mais caro do que o preço de venda, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho da visão de vocês sobre isso. Pode falar, Marcelo. Então, ó, hoje é assim, como você explicou, com a baixa do valor da arroba, né? O que o pessoal está buscando? Está buscando gastar o mínimo possível para estar terminando esses animais. Por quê? Porque o ano passado fechou o ano com a arroba em alta, né? Uhum. Aí agora virou o ano, a arroba foi lá e despencou. Ou seja, ele tem que terminar aquele animal. De um jeito ou de outro, ele vai ter que terminar, não vai ter jeito, não vai ter como fugir daqueles custos. Então, Sim. com automação, por exemplo, que a gente implanta dentro da fazenda, a gente vai ter esses custos minimizados. Por quê? Porque se você não tem automação, você não tem um controle bem feito do seu estoque de insumos. Ou seja, você não consegue saber a quantidade de dias que eu vou estar utilizando aquele determinado insumo, e você também não consegue prever uma compra, por exemplo, né? Então, com Sim. automação eu consigo ter o meu estoque ali certinho, por quê? Porque a gente controla todas as batidas, né, do dia, então a gente sabe o que a gente jogou, por exemplo, de milho, de farelo, de núcleo em cada batida. A gente tem uma noção do que a gente gasta mais ou menos por dia, por semana e também por mês, por ano, se você quiser, né? Que a gente tem relatórios que exibe, né, isso aí. E com isso a gente consegue fazer compras futuras. Oportunidade. Por exemplo, o milho hoje tem lugar que está R$40, né, a saca. Uma oportunidade tanto de comprar milho e estar estocando dentro da fazenda, né? Lógico, desde que você tenha lugar para estar estocando. Então, Armazenar. armazenamento. Então, com a automação, a gente tem tudo isso vinculado. Então, os custos a gente consegue tirar na automação. Vou dar um exemplo só para complementar o que o Gustavo falou anteriormente. Muitas das vezes que a gente chega na fazenda e a gente vai implantar automação, a gente acompanha ali no primeiro dia como que o tratador trata antes da automação. Ele, teoricamente, ele tem uma ficha, né, que tem a previsão de todos os currais que ele vai passar, e ele tem que anotar aquela quantidade que ele joga, né, que é o realizado. Muitas das vezes a gente não vê o tratador parando para estar anotando, ou seja, ele tem ali uma linha de 12 currais, ele passa tratando tudo de uma vez e no final ele para lá e anota. É real que ele anotou? Bom, eu não consigo decorar, por exemplo, 10 currais, 12 currais que eu forneci. Cada um tem um previsto, cada um tem um realizado. Eu não consigo decorar isso. Exato. Então, com a automação a gente consegue pegar isso. Outra coisa que a gente pega muito também com a automação é balança. Minha balança trabalha com a precisão de 5,5 quilos. E lá na folha tá lá para jogar lá, por exemplo, 382 quilos. Chega no final do dia, a gente olha lá, tá lá, 382 quilos fornecido. Mas como? Se a balança é de 5 em 5. Ou ele tinha que fornecer 380, ou ele tinha que fornecer 385. Sim. Né? E nisso aí, esses pontos que a gente vai economizando. Né?
E além de tudo, no final, a gente consegue ver a eficiência desse tratador. Eu já cheguei em fazenda que o pessoal queria mandar o tratador embora, porque na cabeça deles ele era o pior tratador que tinha. Tinha ele lá, ele mais 3. Uhum. Com a chegada da automação, ele se tornou o primeiro, o mais eficiente. Por quê? Porque ele é o único que anotava tudo certinho que ele fornecia. Ele não mentia em nenhum momento, né? Então, isso aí agrega valor no final de tudo que a gente faz, né? Quando a gente coloca, né, implanta a automação. Complementando um pouco o que o Marcelo falou, se a gente for pensar como é feito na ficha, então, por exemplo, o motorista lá que faz o fornecimento, ele tem que estar com uma mão no volante, a outra mão na ficha, um olho para frente para não pegar no coxo e um olho do lado para ver se está derrubando a ração. Aí a gente chega e fala assim, ó, a gente vai tentar melhorar o seu trabalho para você economizar o trabalho. Então a Sim. gente não está implantando para falar assim, ô, você está errado, você tem que ser mandado embora. Não, a gente está para facilitar seu trabalho, para em vez de você ter que ficar olhando para frente, dirigindo, olhando para a folha, anotando folha, olhando se a ração está caindo dentro do coxo, não, você só precisa olhar para frente, ver se a ração está caindo e fazer a distribuição. Pegando o gancho também, complementando, Milena, que você falou da variância que a gente tem da arroba, um ponto legal para a gente também, quando tem essa variação, para a gente saber se está sendo lucrativo, a gente precisa de dados. Então, se a gente não tem dados, se a gente não controla o dado, quanto que o animal está consumindo, com qual que é o peso que ele entrou, qual que é o peso que ele vai ser abatido, a gente não consegue saber se ele está sendo lucrativo ou não para dentro do confinamento. Então, juntamente com o software, a gente consegue verificar se o animal teve lucro ou se teve prejuízo. Então, é uma forma também da gente tá verificando isso, né? Tá vendo se teve lucro ou não. O mais importante é o pecuarista conhecer realmente todos os custos envolvidos na atividade, certo? Se ele tem os custos da nutrição aí, que a gente tem levantamentos da ponta mostrando que chega até mais de 90% do custo de produção total, é um fator muito importante a ser analisado com critério, né? Então, se você está trabalhando com o dado errado, uma anotação errada, com possivelmente uma fabricação acima, desperdiçando alimento, jogando mais alimento no coxo, pode estar jogando comida para fora também por conta desses processos da direção mesmo. Às vezes o motorista pode se distrair, ter algum tipo de erro nesse sentido, mas o mais custoso é fabricar mais, né? O custo do desperdício que a gente fala, né? Você está jogando comida a mais no coxo e o animal não está desempenhando melhor, né? Isso também é um mito, eu até já falei em outro podcast, não é porque você joga mais comida no coxo que o animal vai ganhar mais peso, né? Isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, a automação vem trazer clareza, né? Vem trazer esse conhecimento dos dados que uma anotação manual não tem. E além de outras facilidades que vocês bem elencaram aqui, né? E traz também um padrão de trato, né? Por causa dentro da automação, juntamente com o software, a gente precisa ter um padrão de trato. Muitas das vezes tem vários confinamentos, o Marcelo pode até falar melhor do que eu, que já foi feita a implantação de automação, onde o pessoal tratava deixando o coxo cheio, sempre cheio, não tinha uma quantidade de trato diário. Então não tinha, a gente vai trabalhar com 4 tratos dividido em 25%. Então 25% primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não. O confinamento trabalhava sempre com o coxo cheio. Então, é um jeito da gente estar otimizando esse fornecimento aí, fazendo com que o animal consiga ganhar um peso dentro do esperado com um pouco menos de comida, desperdiçando menos, né? Fazendo um pouco menos de desperdício. Com certeza. Só complementando o Gustavo, muitas das vezes a gente chega na fazenda e o pessoal trabalha coxo cheio e coxo vazio. Aí você tá lá começando a fazer a implantação tanto faz, se é o TGC, se é automação, o dos donos ou um gerente mais antigo, que ele não acredita muito na tecnologia, né, vendo assim de fora, ele só passa o olho e fala, ó, tal coxo tá vazio, hein, tem que ir lá passar lá, ó, tá vazio. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é assim que funciona, porque a gente sabe que o animal ele tem lá seu X de comida que ele come no dia, é igual a gente, se a gente
Se der uma mesa farta de comida, a gente vai comer tudo? Não vai. Sim. A gente vai comer até a gente saciar. Saciou, ficou lá. Então é a mesma coisa. Só que o problema do animal é que ele saciou, a comida fica no coxo. E a gente sabe que o boi hoje, ele é um animal chato de comer. Por quê? Porque ele seleciona muito. Então, se a comida já passou, ele não vai comer. Aí a gente tem que ter aquele trabalho de ir lá, tirar do coxo, jogar para jogar, pesar a sobra e por aí vai, né? Então, esse custo a gente consegue ver, né, com a tecnologia, né? Tem fazenda que, por exemplo, a gente não tá nem aí, porque pegou, jogou fora, joga comida em cima. Não, mas isso aí tem um custo que vai ser agregado nesse animal, né? Sim. Tudo tem que estar bem alinhado, né? Desde a leitura de coxa, a quantidade a ser servida. E o mais importante que eu acho é a rotina dentro do confinamento, né? Porque o animal, qualquer produção animal que a gente falar, o que mais manda é a rotina. Então, sem os horários adequados não, né? Digamos assim, horários adequados, mas que você siga todo dia o mesmo horário para oferecer e passar o trato no coxo. Então, isso tudo colabora muito para a otimização do desempenho do animal, né? Que aí os índices zootécnicos ficam interessantes, ele tem o ganho esperado, ele realmente converte ali naquela dieta que foi formulada e pensada para aquele ganho de peso. Então, são vários fatores que se não forem seguidos, é só prejuízo, com certeza. E é assim, menina, o boi é um bicho muito inteligente. Por quê? Se você atrasa o trato, pode fazer esse teste. Qualquer pessoa aí que trabalha em confinamento, por exemplo, pode fazer esse teste. Então a gente faz o trato todo dia 6h30. Todo dia 6h30 ele vai escutar o caminhão e vai pro coxo comer. Se você atrasou o trato lá porque quebrou alguma peça do caminhão ou do trator que faz o fornecimento e você passou lá às 7h30, vai estar todos eles deitados e eles não vão levantar para comer. É impressionante. Eu venho vários anos analisando isso e realmente isso acontece bastante, né? Porque, tipo, ele sabe que passou do horário dele e depois é só no próximo trato que ele vai levantar, não tem jeito. Mesmo ele recebendo o estímulo do caminhão passando, tudo normal, mas o atraso ali não é legal. Sim. Pois a rotina é muito importante, eu acho que a parte de manutenção tem que estar em dia, todas as outras questões também, mas no geral o que eu gosto, o benefício maior da automação é trazer toda essa gestão de estoque, compra de ingredientes, planejamento das compras, armazenamento numa questão de oportunidade, como a gente vive agora, por exemplo, né, baixa dos insumos, quem tem possibilidade de estocar, já estoca para o próximo ciclo, próximo ano, e realmente conhecer os números reais, para lá no final do seu giro, do seu período confinado, o confinador saber, esse boi me custou tantos reais por arroba e eu vou vender ele a tantos reais por arroba e o lucro vai ser de tanto. Então, toda a tecnologia vem para amarrar todos esses custos, amarrar todos os processos e entregar o dado de forma mais madura, de forma mais precisa, para uma melhor gestão. Não é? Isso a gente não tem dúvidas aqui, né? Sim. Eu acho que esse é o intuito do software, né? Entregar de um jeito mais mastigado, digamos assim, Sim. o que realmente custou esse animal e quanto que ele teve de lucro, né? Sim. E aí um ponto que eu queria voltar, que vocês falaram bastante, sobre o time de colaboradores das fazendas, né? Às vezes tem resistência, às vezes não tem, mas de certa forma é interessante que esse profissional tenha essas oportunidades de ter o treinamento, de saber mexer na ferramenta. Vocês acham que isso agrega no mercado de trabalho, se por acaso ele for sair, buscar emprego? Como que está o mercado? Eu acho que sim, Milena. Agrega bastante, mesmo se ele sair de uma fazenda, creio eu que ele vai ter oportunidade em outras fazendas que já utilizam software. Isso vai ser um diferencial para ele, vai ser um diferencial bem grande. Eu acho que o único empecilho que a gente tem junto ao treinamento é disponibilidade de horário. Às vezes a gente precisa fazer um treinamento com o colaborador e esse mesmo colaborador ele faz mais de uma função. Então ele não consegue prestar muita atenção no treinamento, isso começa a dificultar um pouco o manejo dele mesmo dentro do sistema, fazer a
as funções que ele precisa fazer dentro do sistema. Isso eu acho que é um dos grandes empecilhos que a gente tem quanto aos operadores. Mas um operador que já tem uma boa prática de sistema, ele tem um valor muito grande no mercado, até para ir para fazendas maiores, confinamentos maiores, se tornarem gerentes. A gente já tem histórico de colaboradores que saiu de fazenda, digamos assim, de porte médio para ir fazendas para porte maior e levou a equipe junto com ele por causa dos bons resultados que ele já veio demonstrando no passado. Então, acho que sim, é um diferencial dentro do mercado para eles. Complementando o que o Gustavo falou, esse tempo que a gente tem de implantação, ele é difícil mesmo. Por quê? Porque a gente geralmente implanta lá em 3 dias, né? E a gente precisa de ter uma dedicação total do colaborador. Sim. Só que muitas vezes o colaborador ele é responsável pelo trato, ele é responsável pelo balanção, né? Que geralmente o escritório do confinamento fica perto do balanção, né? Então ele fica indo e vindo, acaba o treinamento e ele não conseguiu, né, absorver metade das coisas que a gente passa para ele, né? Então esse tempo é muito difícil. Mas, claro, se a gente tiver uma organização, né, certinha, tal dia a gente vai ter um treinamento, o pessoal lá da ponta vai vir e liberar, vamos colocar assim, né, liberar esse colaborador, pode ter certeza que esse cara vai estar muito bem treinado, né, e vai mudar totalmente ali a rotina da fazenda. E, só complementando, parte aí de emprego, assim, vamos dizer, né, através do sistema hoje, não só o nosso sistema, como sistemas aí de outras empresas, hoje as fazendas estão buscando tecnologia, eles estão buscando minimizar custo, então oportunidade vai ter, não só com produtos da nossa empresa, como os de outra também. Então, se ele tiver conhecimento de qualquer sistema, né, de qualquer software, pode ter certeza, essa pessoa não fica desempregada, porque tem inúmeras fazendas aí que utiliza sistema hoje em dia, então qualquer região do país pode ter certeza que trabalho tem e tem muito, e está faltando no mercado também. Eu acho que a pecuária ainda carece um pouco de mão de obra qualificada para isso. Se tivesse um pouco mais de mão de obra qualificada, eu acho que a gente teríamos um melhor resultado, né? Um melhor. Complementando o que o Marcelo disse, quando a gente ainda tem o treinamento presencial, ainda é mais fácil de você tentar prender o colaborador para fazer o treinamento. Agora, quando é remoto, acontece de ter muita desculpa. O Marcelo sabe bem. Hoje eu não posso, hoje tem entrada de animal aqui, eu preciso descarregar, preciso ficar no curral, hoje eu não consigo receber o treinamento. Então, o que a gente, às vezes, gastaria um treinamento de 3 dias, às vezes se estende por 1, 2 semanas, por causa de disponibilidade de colaborador. Então, eu acho que falta um pouco mais de, digamos assim, dedicação, um pouco mais de empenho para se qualificar mesmo. Porque aí o treinamento fica todo prejudicado, né? Fica realizado, vocês fazem o treinamento picado, o cara não consegue prender a atenção da pessoa que realmente vai usar, e depois ele vai ter muitas outras dúvidas que vão cair, vão voltar, né, no nosso time de suporte, para que provavelmente já foram até passadas no treinamento, certo? Exatamente, depois que realmente ele precisa fazer por conta própria, às vezes algum manejo dentro do sistema ele não consegue fazer, né? Por causa que às vezes não prestou atenção, estava com um pensamento em outra coisa, ou tinha que fazer outra coisa, não tinha disponibilidade. Então é um pouco complicado essa questão aí. Tem que ter um planejamento para que esse treinamento ocorra da melhor forma possível, né? Achar substitutos, né? Entender que essas horas são importantes lá na frente, né? Sim. E aí, pessoal, com base nisso tudo que a gente conversou, todos esses desafios que vocês passam diariamente aí no campo, quais que seriam as dicas aí para a fazenda que está buscando adotar uma tecnologia, com base em todos esses tópicos? Eu acho que a fazenda que está buscando hoje uma tecnologia, ela está saindo já na frente das outras que não estão buscando.
Primeiramente, não vejo como você fazer uma gestão de confinamento, seja ela de, digamos assim, uma gestão de empresa. Faz de conta que esse confinamento é uma empresa, então a gente tem que tratar como empresa. Não tem como a gente fazer uma gestão de custo, de compra, de custo de insumo, de quantidade utilizada, sem o software, anotando em papel. Então, quando você já dá esse primeiro passo aí, você vai ver que ali na frente você vai começar a colher resultados. Eu acho que os pecuaristas, hoje em dia, começam já a ser um pouco mais, digamos assim, cabeça aberta para a tecnologia. Começa uma aceitação um pouco melhor na tecnologia, porque se a gente for ver até alguns anos atrás, se você chegasse lá e falasse, a gente tem um software que faz o controle de peso individual do animal. O pecuarista daria risada na sua cara, por causa que ele faz um peso médio lá dos animais lá e vai olhando no meio no olho. Esse animal aqui tá com quantas arrobas? Esse animal aqui já tá faltando o quê? Faltam umas 2, 3 arrobas para abater. Então a gente vai abater. Então a gente não tem um planejamento. Sim. Sem o sistema, eu acho muito difícil a fazenda ter esse controle e fazer essa gestão do confinamento e saber se esse animal está sendo lucrativo ou não para dentro do confinamento. Sem dúvida. Realmente. Até porque sem sistema a gente não consegue ter, por exemplo, um peso individual de cada animal, qual foi o GMD desse animal, quanto a gente pagou, quanto a gente vendeu, qual foi o lucro de cada animal. Eu posso comprar animal desse fornecedor porque em menos tempo eu consegui terminar ele mais rápido, teve um lucro maior. Sem o sistema ele não consegue, por quê? Ele vai formar lá lotes pequenos, vai soltar lá e vai falar assim, bom, esse é meu gado. Dá o final dos dias lá que o animal ficou lá na fazenda, ele vai ter um número X, mas ele vai ter lá os números, quanto que eu gastei com dieta, quanto que eu gastei com sanidade, quanto que eu gastei com operacional. Então essas coisas ele não vai ter. Ele não vai ter um balanço disso para ele poder estar melhorando esses pontos dentro da fazenda dele. Você não consegue melhorar nada que você não mede, né? Eu acho que é a primeira tratativa aqui. E uma coisa que eu sempre falo aqui nos podcasts, nos conteúdos que a gente produz, é que as tecnologias elas tiram o pecuarista do ambiente da previsão e trazem para ele para o ambiente da precisão. Então, acho que isso resume tudo que vocês falaram, né? Negócio de querer olhar no olho, saber realmente o custo, não conhece, não sabe quanto comeu, não sabe quanto custou, não faz a gestão individual do animal, faz a gestão por lote muitas vezes. Então, todos esses números ficam mascarados, né? Mas Dilenas, e outra, e a velocidade, né, que a gente tem os dados na mão, né? Isso Sim. que conta muito, porque, eu uso uma planilha lá de Excel, beleza. Você vai lá, você tem 200 currais lá para você fornecer. Olha o tempo que você vai gastar para fornecer 200 currais numa planilha de Excel, sendo que com automação hoje em dia, com um clique a gente faz todo esse fornecimento. Né? Eu quero gerar um relatório de custo, quero gerar um relatório de quanto eu gastei no fornecimento de tal dia. Cara, com um clique ali de 5 segundos, você gera o relatório e você tem na palma da mão toda a parte de gestão que você tem da fazenda inteira, vamos se dizer assim. Exatamente. E um outro ponto também, que o software em si, o sistema em si, ele é um reflexo da sua fazenda. Então, não adianta nada você ter apenas o software e não fazer a imputação de dados correto também. Então, a gente tem que ter essa imputação de dados corretos. Não adianta você querer mascarar, esse daqui eu vou colocar um pouquinho mais barato, ou esse daqui eu vou colocar um pouquinho mais caro para no final eu ter um lucro, ou mascarar um dado. Então, se a gente tiver realmente a imputação de dados corretamente, a gente vai ver que lá na frente vai colher bons frutos e vai conseguir tomar uma melhor decisão tanto na hora de compra, tanto na hora de venda de animal, insumo, e vai ter uma pecuária um pouco mais lucrativa, né? Isso vai de encontro ao que a gente falou do treinamento da equipe, né? Porque não adianta ter a tecnologia, ela precisa de uma pessoa para operar. Sim, precisa de dedicação também, né? Dedicação, paciência. Então dá para elencar alguns pontos aqui, né, gente? O planejamento dessa compra, acho que é o primeiro deles, né? E tudo que envolve a parte de treinamento e implantação.
a parte da equipe, ter uma equipe engajada, ter uma equipe que adote a tecnologia de cabeça aberta, né, que aprenda a operar, que questione, né, vocês aí, tire as dúvidas, né, o máximo que puder, e aprenda, evolua cada vez mais com o uso, né. E um gestor, de forma geral, tendo todos esses dados, podendo tomar melhores decisões, tanto de compra de insumos, compra de animais, escolha de fornecedores. Então, toda essa gestão, ela fica bem mais apurada. Até mesmo otimizar o tempo do colaborador, né, Milena? Também. Por exemplo, a pessoa que passava lá o dia inteiro alimentando a planilha, hoje em dia, pô, ela tem tempo sobrando para ela fazer outras coisas dentro da fazenda, Sim. né? Organizar um curral, organizar a parte de sanidade, né? Fármaco, por exemplo. Então, Ronda sanitária. fazer compra de insumo, fazer a ronda, igual você falou. Então, cara, o sistema dá tempo sobrando aí para o colaborador fazer o que ele quiser, né, na fazenda. Fora que a gente tira o erro de transcrever esses dados errado, né? De passar de forma errada, escrever o número errado. Então, o que a gente fala, às vezes parece pequenos detalhes, pequenas anotações, pequenas coisas que você erra ali, mas quando você joga isso para um confinamento de 100, 120 dias, essa conta fica enorme, seja na ração, seja na gestão errada de um custo, seja na entrada de um dado errado, considerando transporte e comissão, por exemplo, junto com o preço do animal. Alguns exemplos que a gente tem, assim, bem comuns, né? Mas tudo isso vale, né, de cada um, de cada gestor, de realmente aprender a otimizar o seu negócio. Eu acho que quando você abre sua mente para inserir um software dentro do seu confinamento, você tem que ter um tempo também para ele funcionar. Não adianta nada, eu acho que é um dos maiores empecilhos a pessoa querer ver o resultado rápido. Sim. A gente não vai conseguir ver esse resultado rápido em 5 dias, sendo que menos de 5 dias a gente ainda estava dentro da fazenda. O primeiro lote de animal que entrou dentro do sistema nem saiu ainda, a gente não consegue nem saber mensurar qual que foi o lucro ou o prejuízo desse animal. Ainda vai um tempo até se adaptar, utilizar o sistema, para aí sim a gente conseguir ver um bom resultado, né? Então, eu acho que falta um pouco ainda de mente aberta mesmo pro pecuarista para ver esses resultados. O que vocês falaram, né? Paciência. Não tem como saber o resultado de um animal que não ficou confinado ainda, de uma automação que não rodou, ou rodou só com vocês ali, ainda fazendo ajustes, né? Tem todos esses processos a serem utilizados no dia a dia ali mesmo, de forma mais intensa, para que você consiga também pegar o máximo que o sistema te dá, né? Puxar um relatório completo, você só vai conseguir isso depois, né? Puxar um relatório financeiro, você só vai conseguir depois de ter rodado. Então, é natural esse período, tá, pessoal? Quem está buscando uma tecnologia, entendam que no começo você vai ter alguns períodos de teste até a primeira calibragem, vamos falar assim, certo? No primeiro momento, às vezes, pode ter até um impacto negativo em relação ao que você tinha de resultado. Por quê? Porque ali você vai ter realmente a inserção de dados de uma forma mais correta e de uma forma mais organizada, digamos assim, né? Sim. Então, às vezes, pode ser que no primeiro momento, às vezes, você tenha até um choque de realidade negativo. Mas conforme for aprendendo a utilizar e com um pouco de paciência, você vai ver que o impacto lá na frente lá vai ser bem positivo. Com certeza. Meninos, queria agradecer então a participação de vocês. Acho que foi um bate-papo bem bacana, trazendo aí a visão de vocês que estão no campo, na implantação, né, direto com o cliente, treinando a equipe dos colaboradores do confinamento, da fazenda, para operar os nossos sistemas. Eu queria agradecer mais uma vez vocês terem topado participar. Agradeço você, Milena, pelo convite aí. Obrigado, Marcelo, por estar dividindo aí esse podcast com a gente, fazendo um bate-papo aí. Eu acho que ficou bem bacana. E até uma próxima. Também queria agradecer, Milena, você, Gustavo, a Ponta, pela oportunidade, né? Sempre tá trazendo aí o nosso conhecimento pro pessoal, né? E vamos aí, vamos embora, vamos seguir em frente.
instalar mais sistema em fazenda, né? Fazer chegar essa tecnologia aí no campo, né? Que uns anos atrás era meio difícil, hoje está muito mais fácil, né? A gente não tem internet. Hoje em dia tem um monte de empresa aí de internet, tem a empresa lá do bilionário lá, que agora está meio que revolucionando, né, esse mercado. Então, isso não é desculpa hoje para você não ter a tecnologia dentro da sua fazenda, né? Então, vamos em busca disso, né? E cada vez mais, né? Nós tem que competir com a agricultura. Esse é o caminho. Sim. Vamos espelhar, né, no que já deu certo, vamos falar assim, né? Isso, literalmente. Então tá bom, pessoal. Obrigada mais uma vez. Se você não está nos ouvindo e nos assistindo, acompanhe nossas redes sociais, nosso blog. Nós temos um blog com bastante conteúdo sobre o uso das tecnologias, a parte da implantação, quais são os benefícios que ela traz para confinamento e para outras áreas também. Acompanhe por lá. Um abraço, gente. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu, até mais.